Olá, vocês já me conhecem, eu sou Tamara Aguiar e esse é o nosso podcast Fala aí, Prof. Hoje eu tô com duas pessoas interessantíssimas que vão dar o que falar. Meu Deus, nos proteja. Uma delas é Aracajuana. Ela gosta muito da educação e daqui a pouco ela vai se apresentar. Já o outro é o bruxinho da ilha, nascido onde? Na Carmela Druta. Carmela Druta. Manezinho. E ele canta o quê? Olha, 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 olha. Sou manezinho, mas não sou nem um bocão. Viva os bruxinhos e as bruxinhas dessa ilha maravilhosa. Viva! Sejam muito bem-vindos. E hoje, mais uma vez, a gente vai conversar seriamente sobre a educação. Então, vamos começar por ela, vamos nos apresentar. Então, o nome é Viviane, a irmã mais velha da entrevistadora. Eu sou formada em pedagogia, né? Tenho algumas especializações aí no caminho. E de experiência, eu posso dizer que passei da educação infantil ao ensino superior, da educação formal ao terceiro setor, em várias cidades do país. Porque ela já trabalhou em escola social, em projeto social, já trabalhou com EJA, né? Jovens adultos, já trabalhou com os pequenininhos, então... Já foi coordenadora. Já foi coordenadora, então é um vasto caminho, vasta experiência. E esse manezinho maravilhoso, bruxinho, me conta. Então, muito obrigado por estar aqui. Você não Né? é formal assim. Se solta, se joga, se Agraciado joga. pelo convite, né? Mais uma vez. É uma família que eu super curto demais, né? Inclusive, né? Pelas proximidades, enfim, né? As afinidades. Pelas afinidades, deleites, né? Uhum. Em relação também à área de educação, né? Haja deleite. Quem não gosta, Quem né? não gosta de um deleite? Como um bom escorpiano. Ui. Então, meu nome é Thiago Cal, nascido e criado aqui na ilha, né, na Praia do Campeche, desde então, sempre na praia. Sou formado, eu fiz a formação parecida contigo, que primeiro no bacharelado, depois na licenciatura em Educação Física, pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Tenho uma especialização em naturopatia, né, que em outra linguagem também práticas integrativas relacionadas à saúde, né? Então eu acabei indo, né, por proximidade ao bacharelado, eu acabei daí indo e nesse meio, né, de pesquisa também na área da saúde. Então a licenciatura na minha vida é muito recente, né? Então tenho um ano de formado, acabei de fazer aniversário, 31 de agosto, a Viviane participou ativamente da minha pesquisa, foi minha co-orientadora e, né, não quero, mas foi mais orientadora do que a própria orientadora, Aham. né? Desorientador. Entendo. E sim, né? Então, e estou atualmente fazendo uma pós-graduação em Educação Especial, que é o meu cargo atualmente No município. no município. Que bacana. Nossa, bastante coisa. Então, fora sim, né? Os cursos que a gente faz ao longo da vida, como a Vivi colocou, né? Então, eu tenho formação em yoga, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito da área holística, né? E usa ela em E sua usa prática ela, pedagógica. exatamente, né? A astrologia, eu vivencio ela diariamente. Inclusive, sexta-feira 13, Exatamente. coloquei o bruxinho numa Achei- situação complicada. Achei muito auspicioso, né? Aham. A data de hoje. Aham. Dia de Oxalá. Dia de Oxalá, que é meu pai também, né? Epa, oi, babá. Cheguei a me arrepiar agora. E também é um dia que, se a gente faz a contagem dos dias da semana em relação à fraternidade, ela é o dia da mestranada, que foi Maria Madalena. Então, hoje é ascensionada, né? Então, no seu espectro mais
né, mais alto, né? Então, assim, mais para frente acredito que também vai acontecer e rolar de a gente falar sobre ela, né? Minha coligada. Que, inclusive, é uma preocupação da educação, porque, teoricamente, ela teria que ser neutra. Como é que a gente chama? Laica, né? Laica, No entanto, sabemos que não. Já estudei em escola que tinha o Ensino religioso obrigatório. ensino religioso obrigatório, né? Podem falar mais. O Cristo pregado na isso, parede. exato. Então, trouxemos representantes de outras crenças, religiões e gostaria de saber mais de vocês sobre. Fala aí, Por então. favor. Pá. Pode Ih, falar. vai começar a briga. Não, pode Ê! falar, por favor. Na realidade, pensando da perspectiva de educação, né, eu acho que a educação ela precisa ser repensada, sobretudo a partir da base, né? Então, a gente vive, né, que nem diria o grande Nego Bispo, um processo de contradição, né? E a gente precisa reavaliar, né? Até onde essas contradições têm permitido a gente caminhar e até onde elas têm servido à manutenção desse status quo aí. E o campo religioso é um campo que ainda serve, né? Como é que eu posso dizer? Instrumentos e situações de repressão e de exclusão dentro do cenário educacional, né? Então, você sabe que lá em casa a gente, enfim, passeou e passeia por uma série de campos. E É nos um últimos templo anos, ecumênico. exato. Maravilhoso. E nos últimos anos, eu me aproximei muito do candomblé, me vinculei a uma casa, não faço mais parte, porque constituía uma outra compreensão. E é a partir dela que eu consigo revalidar diariamente, né, uma prática pedagógica mais humanizada. De olhar para o sujeito, né, para além dele, né, da sua história, da sua espiritualidade. Porque quando você coloca uma venda, né? Tem um pano ali por cima de que a escola é neutra e é laica, e você entra na escola e já vê uma figura representativa lá, como é que vocês enxergam isso? Essa educação, ela está sendo inclusiva? Não, né? De certa forma, não, né? E de De todas as nenhuma formas, De nenhuma forma. não. É aí que tá, né? Justamente, um dos nossos papéis enquanto educadores, né? Para a liberdade, é que realmente não exista nada disso, né? Então, aonde sim, né? A gente possa criar lá da educação infantil, por exemplo, né? Essas crianças, e elas vão, daí dentro da realidade delas, acabar indo para vertentes ideológicas no que elas realmente precisam ou a que cabe, né, a elas. Então, eu sou de uma família católica, totalmente, né? Meus ancestrais paternos e maternos, todos eles. Então, hoje, eu sou uma pessoa espiritualista, né? Eu acabei também migrando muito, né? Fui conhecer outras coisas, né? Gosto muito desse quesito, não. Da religião afro, né? Ao qual também eu tenho bastante intimidade, assim. Eu me sinto bem, né? Mas também não é isso, não pertenço a nada, né? Fui para o kardecismo uma boa parte, né? Também da minha vida para entender que, então realmente falam de caridade, mas daí o formato dessa caridade, né? Como é que ela vem e depois como eu comecei a enxergá-la, né? Então, assim, acabei daí também me retirando, daí vou aqui, vou ali, né? Eu acho que daí a gente acaba consumindo e como a Vivi falou, nós mesmos, né? Dentro desse autoconhecimento, que é um tema também que é importante a gente falar aqui, né? Bell Hooks traz como trabalho, autotrabalho, né? Que é importante que os profissionais da educação tenham, né? Para que realmente a gente traga luz às consciências, né? E não prisões e não acorrentamentos, E né? nem uso de ferramentas como a religião. Exatamente. Né, Eu me lembrei de duas situações, né? Semana passada eu participei da primeira formação do ano
E aí, uma das formadoras fez uma pergunta que era mais ou menos assim: quando vocês pensam em padrões, né? Quando vocês pensam em estruturas, o que é que vem à cabeça? Por que nós somos cotidianamente obrigados a corresponder a um tipo de padrão? A que serve esse padrão? Todo mundo meio assim. Aí eu disse: posso jogar a bola ao controle. Então é isso. A educação, em todos os seus segmentos, em suas múltiplas facetas, ela ainda tem travado uma luta imensa quando a gente pensa a perspectiva de Bell Hooks, né? A educação como prática de liberdade, e a manutenção do tradicionalismo, né? Justamente como ferramenta de perpetuação do controle social. Aí, quando a gente pensa a religião, nós passamos as férias em Salvador, era uma promessa, né? Que tinha para Catarina. E aí, Tâmara, Catarina e minha mãe passaram uma semana, levei elas na missa do Bonfim da sexta-feira, que é, de fato, assim, um compromisso inegociável. E aí, benzemos um bocado de fita do Bonfim, um bocado de chaveirinho. E esses chaveiros lá, comumente, eles são constituídos de uma semente que é sagrada para o candomblé. Trouxe para alguns colegas de trabalho aqui. E no momento que eu entreguei a uma delas, um aluno dela, que é oriundo da Bahia, disse: guarde isso, porque isso é sagrado. Tô aqui, ó. E outra, Arrepio. se isso rachar, é porque tem muita coisa em cima da senhora. A senhora tem que despachar. Ele tem 6 anos. Uau. Então, é uma sabedoria, é um conhecimento, é uma prática de cuidado que ele já traz do terreno de casa, do terreiro de casa, das suas relações educativas, digamos que primárias, né? O aluno ficou à vontade, né? Se reconheceu ali, né? E ficou se sentindo bem leve para conversar e dizer: olha, professora, faz isso. Pertencente. É a palavra. Horizontal. E nesse sentido, a gente vê uma educação inclusiva, né? Você apresenta propostas, você não impõe uma proposta. E o aluno vai se identificando, vai, né? Se espelhando, se assemelhando àquilo. E refletindo sobre as outras e se assemelhando e querendo outras tantas, que é o papel importante da educação. E é isso que vocês veem na prática? Você consegue implementar o seu estudo holístico na sua prática? Vou contar um pouquinho. 2022 e 2023 eu trabalhei em uma ONG, na cidade, como diz o Manezinho, na cidade, que é o centro, né? Região central, e que justamente daí é aí que vem também, né? Porque quem são estas profissionais da direção, da coordenação, né? Se elas nos abraçam, se elas nos cortam, certo? Eu tive um envolvimento com elas totalmente diferente do de agora, por exemplo. Por quê? Existiu não só um abraço, existiu esse café, existiam estas conversas, né? Porque eu falei, olha, inclusive da entrevista, da entrevista com a minha supervisora, Camila, um beijo. Pra minha mãe, pro meu pai, enfim, pra todos os meus familiares. Adoro ela. Ela falou assim, nossa, que interessante, justamente já pela naturopatia que ela tentou enxergar, né? Eu gosto muito da pedagogia Waldorf, que é Rudolf Steiner, né? Então eu falei para ela, eu trago alguns elementos e eu gosto de trazer a astrologia para os meus planejamentos, né? E ok, então é difícil, né? Assim, como eu vou colocar isso, né? Para 394 crianças. Eu pegava as 20 turmas dessa creche. O único professor de educação física, sendo que quando eu entrei eu era ali, eu era um estudo, porque não havia educação física na educação infantil, naquela ONG, né? Então, depois, onde acabaram gostando do meu trabalho, acabaram daí me contratando ano passado, daí foi já a minha contratação, né? Onde daí acabei seguindo outros caminhos. Mas assim, como eu fazia, né? Eu direcionava, por exemplo, a gente agora está na lunação virginiana,
né, que tem uma representação isso, né? Uhum. Então, a gente passa por uma fase de 28 dias de ciclos lunares, né? 7 dias na semana, com 4 ciclos, né? Então, a gente inicia na lua nova, onde começa a lunação virginiana, porque o Sol, ele está em conjunção com a Lua no signo de Virgem. Uhum. Então, aí é um marco zero para que, pelos próximos 28 dias, eu produza, eu me intere, eu tenha um norte, né, sobre o que eu tenho que fazer, ou o que eu posso fazer, ou o que eu posso estimular Uhum. dentro de mim, Uhum. né? No caso de Virgem, signo organizadíssimo, Isso, né? metódico, Disciplina. E assim, é disciplina. um signo muito que liga à saúde, esse eixo Virgem, Peixes. Então, o que a gente consegue trabalhar com as crianças nisso, né? Uhum. Então, assim, eu acabava colocando a partir desse marco zero da lua nova, então, durante os meses, Uhum. e propunha, então, as ações que nessa atmosfera, né? Até estava conversando com a mãe de vocês, que a gente estava trocando muito isso, né? Nesse inconsciente coletivo, né? O que vai perpassar durante esses 28 dias estando ali, Uhum. né? Então, eu fazia um trabalho que muitas vezes eu lembrava da música, por exemplo, quando a alunação era leonina, porque Leão traz a criatividade, Leão traz a alegria, né? Vejo muito, né? Tu Uhum. trazendo esses movimentos, Uhum. né? Que são sorriso, que são humores, né? Então, trazendo um teatro para essas crianças, né? Explorando bem a Explorando, criatividade. né? Então, isso foi muito bem quisto, né? Nessa primeira experiência. Isso, nessa Uhum. experiência dentro da educação física, Uhum. né? Então, já de uma outra condição particular, né, de uma instituição particular, eu justamente já não fui contratado por causa disso. Porque ela não entendia, ela falou, a direção na época falou que achava o máximo, nunca tinha ouvido falar nisso Uhum. na vida inteira, né, profissional, Uhum. e que não, eu quero a educação física tradicional. Eu achei bem pesado assim, né? Porque dentro da minha área, a educação física tradicional ela está ultrapassada desde os tempos dos meus pais. Você E sabe que eu reprovei 2 anos em é? educação física, né? Logo em educação física. Nossa. Né? E é a Por mesma, falta. foi a mesma de vocês, a mesma minha e a mesma das gerações Por agora. que foi que o currículo mudou? Porque na nossa fase era uma educação física voltada para aprender. Esportivização. Exato, vôlei, futebol, Isso. basquete, handebol e todas essas coisas. E agora a gente está com um novo modelo. Como foi que isso aconteceu e por quê? Então, a gente passa por alguns nas épocas, né, anos 80, ela foi marcada por um grande movimento que foi higienista, Uhum. né, no Brasil. Então, depois já dos anos 90, 2000, Escolas alemãs, né? isso, exatamente, francesas também muito presente, né? Uhum. Só que assim, ó, elas ainda permanecem aí que tá, da mesma forma, entende? Por quê? Porque eu vou, né, servir militares, né? Por exemplo, ela era muito dessa construção militarista. Imagina, a gente ainda estava Eu na vou, ditadura, né? eu vou pedir Uma Sim, licença sim, aí, né, claro. para dizer. A gente está falando da educação e é preciso que a gente compreenda ela a partir de intersecções, né? Uhum. Então, a gente precisa trazer para cá o indicador de territorialidade. Uhum. Aí você traz a referência histórica, né? O currículo de educação física, ele é um currículo debruçado e baseado na educação física militarizada. E aqui onde nós estamos, nesse estado, né, existe, né, um movimento muito forte de manutenção e de expansão dessas práticas, né? E tive um colega professor de educação física que, além de ser um educador físico num ambiente de educação infantil, que já é um recorte, era negro. Uhum. E na aula em que ele, enfim, ofertou, né, a proposta de danças africanas, Uhum. ele foi acusado e teve que responder a um processo administrativo por estar supostamente ensinando macumba.
Olha. dentro da escola, né? Então, existem territórios. Para né, quem e não territórios. sabe, está ouvindo, desculpa interromper, para quem não sabe, intolerância religiosa é crime. Então, provavelmente, essa pessoa vai ser responsabilizada por ter feito isso com o professor. E é bom que se deixe bem claro que é crime e que não deve ser feito. Portanto, repensar práticas escolares, correto? Sim, sendo que, sim, as danças africanas, elas estão dentro da ERER, que já é toda essa construção para justamente não acontecer isso, né? De forma alguma, né? Então, enfim, e a dança também, não em particular eu digo, porque ela não necessariamente é da educação física, ainda existe uma briga muito grande, porque ela não é. É no currículo de artes, né? Exatamente, né? E assim, ela é do mundo, né? Porque é igual a capoeira, é igual às outras artes, né? Não tem como, por exemplo, um conselho querer ter que obrigar ou não obrigar a tu dar aquilo, porque não, né? Não, o respaldo precisa ser maior, né? Porque não vai ser direito desse conselho só e somente, que nasceu muitos anos depois do que essas tradições milenares, ancestrais, igual ao yoga, por exemplo, né? Que ainda há uma certa recusa, né? Lógico que não tanto quanto talvez as africanas, né? Mas que precisam, a gente precisa estudar, né? Como que... Tá, não, mas como assim? Como é que eu vou propor também isso? Né? Que forma que eu também Qual é a vou delimitar? intencionalidade, Qual é a né? intencionalidade? Né? É isso, os planejamentos, né? Porque quando se fala abertamente religião de matriz africana, você já é barrado. Então, de que forma isso pode aparecer? E olha que loucura. Quando é qualquer outra religião, a religião que prevalece, cristã, ela... Muito bem. Ele bota o pingo nos is, entendeu? Quando, né? Quando é a religião cristã, você pode falar abertamente em uma reunião. Rezar o Pai Nosso, por exemplo. Exato. Quando não é, quando é qualquer outra religião ou qualquer crença, você tem que ir com todos os trejeitos, cheia de dedos com e cuidado. Velado, tem que ser velado. Então, assim, na própria entrevista, talvez se você falasse, olha, eu vou aproveitar que tá uma época boa para ser muito disciplinado, ser prático, ser organizado, para trazer isso para os alunos. Nossa, criativo. Aí a abordagem foi a seguinte: não, eu queria aproveitar a alunação de... Ela já morreu. Não fala mais nada. Muito obrigada pela sua presença, Isso, né? Isso. A proposta holística de educação. É muito interessante, muito obrigada. Pode ir embora. E pode ir embora e tá tudo certo. Sim. Eu acho que assim, ó, Tami e Vivi, eu acho que eu sou uma pessoa muito íntegra, sabe? Então, por exemplo, nesta ONG, eu já falei o que eu sou e com o que eu gosto de trabalhar e no que eu vou trabalhar. Então, eu deixo muito exposto. Sabe? Bem. Então, que bom que esta particular não me quis, porque eu acho que também não é o meu lugar. Exato. Você entende? Então, aí já entram outras condições, né? Eu vou colocar condições atmosféricas. Veladas. Isso. Pra que, a gente, eu acho que tem que estar onde vai ter que estar, né? Sendo degladiando, colocando de frente, colocando a nossa opinião, nos arriscando, né? Porque isso acontece muito ainda. Não adianta, né? Então, às vezes, ainda a gente sai por ruim, né? De uma coisa que a gente quer fazer diferente, porque é isso, nós precisamos de educadores pensantes, mas pensantes de formas diferentes e que a gente consiga realmente descortinar muitas coisas. O grande tabu está exatamente aí, né? Porque vem uma proposta nova, a gente estuda vários teóricos na universidade, a gente entende que alguma proposta vai se adequar melhor àquela situação, mas você
é recebido com uma postura combativa e você não consegue dialogar com essa coordenação. E aí você ou enfrenta a coordenação e diz, eu vou fazer, e aí vem todas as consequências, ou você se molda aquele lugar e diz, tudo bem, eu prefiro continuar como está e vou me calar. E aí entra o adoecimento do professor, né? Pode falar. Só soltei. Tá, só deixei Eu pra aí. passo a bola. É. É bom, tá certo. Parou ímpar de novo. Tâmara, você sabe que eu estou na educação há muito tempo e que eu comecei, né, enfim, em um lugar territorial que ainda hoje se debruça sobre a prática de uma educação tradicional. E aí, quando a gente pensa, né, a nossa perspectiva de vida, né, eu me lembro muito de nossas tias, né? Nós tivemos a sorte de ter 3 tias professoras que foram as melhores educadoras da melhor escola de educação infantil privada de Aracaju. Inclusive estará aqui daqui a pouco. E eu acho que isso influenciou muito, inclusive, de maneira consciente ou inconsciente, a nossa escolha profissional. Era anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, elas trabalhavam na melhor escola e não tinham a carteira assinada. Elas não tinham o salário pré-estabelecido, né? E uma de nossas tias ousou, dentro daquele conjunto de educadores, dizer, não dá mais. A gente precisa dar um basta. E ela sofreu sanções e, enfim, até hoje, né, acarreta essas sanções, porque depois que ela saiu dessa escola, o mercado se fechou para ela, né? Então, a gente, ainda hoje, eu estou falando da década de 80, da década de 90, no estado do Nordeste. Nós estamos hoje em 2024 em Santa Catarina, mas ainda hoje a gente vive sobre um terreno de uma educação mercadológica, né? E aí, quando a gente pensa uma educação dentro dessa estrutura mercadológica, a gente pensa vários segmentos. E são segmentos que são fissurados. São segmentos que não dialogam entre si. Então, nós temos hoje educadores que se formaram há 30, 40 anos atrás, certo? Com referências que ainda hoje são utilizadas na universidade, mas que naquela época eram super atrasadas, porque correspondiam inclusive ao padrão social, né? Nós temos hoje outros profissionais formando, como o Tiago, que já tem outras leituras de mundo e outras perspectivas, mas que esbarram, sobretudo, né, no que a gente chama da primeira classe, né, da educação, que são os grupos de gestão, que aí contemplam diretores, coordenadores, né? Então, eu volto para aquele ponto. Quando eu digo, insisto, que a educação precisa ser repensada como um todo e a partir da base, ela não precisa ser repensada não só na perspectiva da formação do professor. Você vê, Florianópolis, pela primeira vez na história, né? E não porque era uma verdade, mas porque era camuflado. Em Florianópolis, esse ano, né, a nota da avaliação da educação básica nacional foi a pior. A gente tem um estudo sincrônico, e aí eu vou entrar com aqueles termos maravilhosos da universidade. E aí a pessoa olha, bota a mão na cintura e diz... Não entendi nada. O que quer dizer isso? Vou parar aqui, vou tomar meu café e vai embora. Quero café! Mas a gente tem um estudo contínuo, né, das escolas clássicas, dos formadores, de como eles pensaram a educação, de como as primeiras escolas foram criadas, sobretudo em Santa Catarina, por Antonieta de Barros, essa maravilhosa, que vai entrar... Vai entrar como um documentário feito por mim. Boa! Uhul! E aí, o que entra nessa questão? A gente está fazendo um recorte anacrônico. E aí, a gente está olhando sobre um século, uma data, uma perspectiva. Só que essa formação continua sendo de lá de trás. E aí, a gente vai esbarrando. Tá, por quê? Por que não pode ser dessa forma? E essa galera que está na educação há um bom tempo, porque, né, se formaram nessa casta aqui, estão formando novas pessoas e estão, talvez, dentro da própria escola, elas dizem, não, sempre foi assim. Isso aqui não vai fazer sentido. E a gente fica batendo de frente, batendo testa, e aí esses professores que querem trazer, e nem digo renovar o currículo, você quer trazer uma didática diferente para sua aula.
E aí começa o pau pra torar. Briga, briga, briga. Não, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo aí, mano. Mas que isso? Já acabou, Jéssica? E aí vem aquelas sanções, né? Que começa da forma velada e daqui a pouco tá o coordenador literalmente botando o dedo na sua cara e dizendo: você não vai fazer porque só eu que mando. Falei, pronto, tô leve. É essa mesma perspectiva que vocês têm? Olha, aonde estou hoje atualmente, elas ainda... Escutam, Sim. são abertas. Sim, Graças. e especialmente quando eu falei, ó, eu sou da astrologia. Na primeira semana. Uhum. E porque elas viram que trouxe resultado, né? Isso. É, Elas quem? São todas? não, então, assim, tem uma parte que sim, colabora, né? E tem outra parte que não colabora, como um todo, né? Eu acho que a gente ainda vive nessa dicotomia, né? Mas assim, eu digo que, ai, que legal, hoje, enquanto educação especial, eu não sou o professor, digamos, o regente, né? Uhum. Na educação física, eu acabo tomando, sim, essa regência, porque eu preciso planejar para todas elas. Enquanto um segundo professor, que é o professor auxiliar, né? Hoje, professor auxiliar de educação especial. Então, os planejamentos eu preciso adaptar, né? Para a criança que eu estou, que é TEA, né? Do espectro autista, a partir do que a professora regente faz. Né? Lógico que existem sim conversas, precisam pelo menos existir conversas, né? Para isto, mas quem fica ainda a cargo, né, desse planejamento é a professora. Então, Ela é parceira. isso. Mas assim, eu acabo vindo ali no... Pra complementar. Pra complementar. Entende? Então não tem assim um... Eu não utilizei ainda essa minha potência, né? Isso que está dentro de mim, essa minha chama, para isto este ano, digamos assim. Entendi. Né? Na educação física, eu tenho mais acesso. Eu sinto que eu tenho mais acesso. Né? Para eu fazer os meus próprios planejamentos, para eu entender, para entender os meus alunos, porque muitas vezes é isso, a gente planeja, mas daí na prática eles estão representando outra coisa. E essa representação é muito importante para nós. Né? Então eu isso- preciso modificar essa representação no ato, ali. Então, por isso que a proposta, né, curricular, ela desde sempre nos foi ensinada que ela é fluida, ela é viva, ela não é engessada. Mas essa não é a compreensão por parte daqueles que estão na primeira classe da estrutura educacional. E aí a gente vê esse gap que tem, né? Entre o que é ensinado, aquela teoria maravilhosa, e vou mudar o mundo, Paulo Freire! E aí vem na prática e lapada nela. Infelizmente, as frases de Paulo Freire só são colocadas em reuniões pedagógicas no início das conversas e deu, É. né? Não... docência compartilhada. Eu tenho ouvido falar muito sobre essa docência compartilhada, Mas na prática, né? Até agora não, né? Porque, né? Como a gente pode fazer isso? Também tem muito, tipo, por exemplo, né? Voltando, né? Que eu estou licenciado recentemente. Tem muitas coisas que são novas e especialmente estando dentro de uma classe onde eu sou um segundo professor, né? É tudo muito novo para mim, porque a vivência que eu estou tendo com as famílias é imensamente maior de quando eu estava com 20 turmas. Eu não tinha essa convivência diária, né? Vai pegar, não vai pegar. O que aconteceu hoje, professor? Eu falo, relato, a gente relata, né? A família ali, somos 20 turmas de quantos alunos? Era em torno de 20, uma média de 20 alunos. Então, ao todo, eu tive 394 crianças. 394 Sim, ó, eu tinha que dar crianças. conta de fazer isso em 20 horas. E o planejamento? Planejamento, fazer em 20 horas. Eu estava
com estágio na universidade, então eu saía da cidade, ia para a universidade ia para a cidade, para dar conta, mas daí também vem essa parceria de coordenação que eu montei um planner e coloquei para elas, ó, eu tenho estágio, eu estudo ainda, estou com vocês. Eu posso vir tais dias aqui com vocês e os outros eu vou para a universidade, eu estou em aula e Thiago, tudo certo. Ai, que maravilha. Era esse tipo de recepção que eu tinha. Uhum. Então, como é que tu não vai se sentir bem Acolhido. Abraçado, beijado? Entende? Então, assim, ó. É porque essa condição de acolhimento, dentro da perspectiva da educação, ela também é colocada de maneira unilateral. Quer um cafezinho? De maneira unilateral. Então, Exatamente. pensa-se muito no acolhimento, num suposto acolhimento, né, dos educandos, mas aos educadores, PN, né? Nada. No entanto, a perspectiva que você vê é uma perspectiva positiva. E aí eu vou te trazer uma perspectiva para ver se a gente chega num consenso. A falta de tempo para um planejamento e esse planejamento que não foi pago, essa hora não foi paga, não traz um ônus para você? Porque já são 20 turmas, 394 alunos. Imagine você nessa situação se tivesse que parar a sua vida para preparar a aula para cada turma, conhecer cada aluno, né? Então, na verdade, você foi acolhido porque não tinha uma... Isso, exatamente. suporte, Não né? tinha esse suporte também, com certeza. Toda a vida. E aí a gente... Toda a vida reto. Segue reto, Como tudo Maria bem. diz, segue reto toda a vida. Olha. Sim, de certa forma, sim. Com certeza. E aí a gente fica se perguntando em que momento o professor vai ter uma qualidade adequada para se preparar para uma aula, para conseguir preparar adequadamente. E a gente vai parar de aceitar o mínimo como se fosse o máximo, né? De tipo, muito obrigada porque você me aceitou aqui nessa escola. Não é Posso assim, né? responder? Claro. A gente só vai conseguir isso a partir do momento em que a própria formação, né, acadêmica, pedagógica, ela parta do pressuposto de conscientização política. Ora atividade, ora aula, férias, recesso, não é bônus. Foram direitos garantidos a partir de muita luta. E a efetivação no exercício da função, né? Exato. Vocês tiveram essa preparação na faculdade? Não. Não. Eu também não. O currículo falava muito sobre, enfim, além das teorias pedagógicas, que para mim, desde sempre, provocavam muita inquietação. Então, Piaget diz que toda criança tem que passar pelas 4 fases de desenvolvimento. Porra, mas a criança da favela vai ter o mesmo desenvolvimento e as mesmas oportunidades de desenvolvimento que a galera da beira-mar, né? Eu acho que ele esqueceu de fazer esse questionamento, mas aí Piaget veio... E aí, enfim, abriu um pouco o leque, mas a galera não conseguiu. Exatamente pelo que o Thiago disse, né? Porque era uma escola clássica, fora da realidade, descolada completamente da realidade brasileira. E aí a gente tenta enfiar a goela abaixo esse pensamento e a gente não se adequa. E aí vem toda essa galera que foi formada e dizendo, tem que fazer, e bate o martelo e pá, e você diz, isso não funciona com o aluno. Né? E continua essa briga, né? Essa quebra de braço. Exato. A educação. E é justamente por isso que a gente veio pra cá conversar, mas a gente vai brincar! Saímos do clima pesadão e agora nós vamos brincar. Merece a música da Isa, né? Agora. Pesadão. Aqui. Agora vocês vão ficar com esses pompons e eu vou fazer brincadeirinhas com vocês, perguntas de o que é. E aí vocês vão me responder. Quem souber primeiro, levanta o pompom e dá a sua resposta. Quem responder mais, obviamente, ganha. Ganha o quê? O quê? Depois a gente combina na nossa saidinha. Que papo é esse, Willis?
Não me pedindo dinheiro, tá tudo certo. Que dinheiro professor, vocês sabem, né? Então, vamos lá. O que é o que é? Não se come, mas é bom para se comer. Agora nem quem vai botar primeiro. Vamos ter revisão. O lance é esse aí, o lance reclamado eu acho que é esse. Vai. É inapropriado. E não... É? E você, Thiago? Para o horário. Me, pra quem entende inglês. But the second time I have control the match. Crianças, é o talher. O que é o que é? Tem cabeça e tem dente, não é bicho e nem é gente. Eu cozinho! Eu não Cozinho! Sou solteiro, não tenho compromisso. Eu lavo seu cozinha, não tem nada com isso. O que é o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Bambolê? Errou! Funciona também, funciona, mas seria um relógio. O Thiago tá aqui. Ai, Eu tô competitiva hoje. Né? o que é o que é? Feito para andar e não anda. Quen, 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 quen. Esse eu não... Não consegue, né? Tempo. Essa é calçada. Verdade. Uau. Muito boa essa. Vamos para a próxima e última. O que é o que é? Uma impressora diz para a outra. Sabe, Marcelo? Uma impressora diz para a outra. Quero ser sua cópia. Essa folha aqui é minha ou é impressão sua? O produtor vai ganhar cerveja! Ai, Jesus. Muito bem, passada pela prova de fogo! Agora